Você teria coragem de entrar nessa casa? Neste vídeo, vamos mergulhar nos mistérios sombrios da Máquina Menor e revelar por que ela é considerada a experiência mais assustadora da Terra. Você não vai acreditar no que as pessoas enfrentam por trás dessas paredes. Seja bem-vindo ao canal Mistérios e Lendas. No vídeo de hoje vamos desvendar os segredos sombrios e perturbadores da infame Máquina Menor. Uma experiência de terror que desafia os limites de qualquer um. Quer saber por que ninguém nunca conseguiu completar o desafio dessa casa de horrores? Então fica com a gente até o final. E antes de começarmos, não esqueçam do C. Curta, comenta e compartilha. Isso ajuda demais o canal a crescer e continuar trazendo conteúdos aterrorizantes para vocês. Agora, vamos direto ao que interessa. A Máquina Menor é conhecida como a experiência de terror mais extrema do mundo. Criada por Rus Makini, a mansão fica localizada nos Estados Unidos e promete levar os participantes ao limite físico e psicológico. Mas o que realmente diferencia a Máquina Menor de outras casas de terror? Primeiramente, ao contrário de uma atração tradicional, onde o medo é gerado por sustos repentinos, a Máquina Menor é uma verdadeira jornada de resistência. Os participantes enfrentam desafios físicos intensos, simulações de tortura e situações extremamente claustrofóbicas, como serem enterrados vivos ou presos em tanques de água. Não há atores vestidos de monstros ou cenários elaborados. O terror aqui é real e psicológico. O processo de inscrição é complexo. Não há pagamento para participar, mas é exigido que todos assinem um contrato extenso, reconhecendo os perigos envolvidos. Além disso, os candidatos precisam passar por uma triagem médica para garantir que estão aptos a enfrentar o desafio. Apesar das garantias de que todos podem desistir a qualquer momento, a verdade é que as situações extremas fazem com que poucos consigam suportar até o final. Nenhum participante, até hoje, completou o desafio. A experiência dentro da Máquina Menor é um verdadeiro teste de resistência física e mental. O objetivo de Rus Makini não é apenas assustar, mas destruir psicologicamente os participantes. Os desafios começam logo na entrada, com os participantes vendados, amarrados e submetidos a uma série de torturas psicológicas e físicas. O interessante é que os eventos são adaptados de acordo com as respostas de cada pessoa. Rus faz questão de estudar o histórico de medos dos participantes para maximizar o impacto. Relatos descrevem cenas de confinamento extremo, como serem forçados a engolir coisas desagradáveis, ficarem cobertos de insetos ou até mesmo serem submersos em água. As situações são projetadas para levar as pessoas ao seu limite e provocar um desejo de desistir. O contrato que assinam antes de entrar menciona até a possibilidade de lesões graves, embora a mansão nunca tenha sido processada judicialmente por esses motivos. O tempo de duração da experiência pode variar de algumas horas a um dia inteiro, mas a maioria dos participantes acaba desistindo muito antes. O recorde de tempo dentro da Máquina Menor é de apenas 6 horas, o que demonstra o nível de dificuldade e intensidade da experiência. A Máquina Menor é, sem dúvida, uma das experiências de terror mais controversas da atualidade. Muitos questionam até onde esse tipo de entretenimento pode ser considerado aceitável. O nível de estresse e desgaste físico que os participantes enfrentam levanta sérias preocupações éticas. Embora todos assinem um contrato, muitos críticos acreditam que as pessoas não têm plena consciência do que estão prestes a enfrentar. Além disso, há relatos de pessoas que, mesmo tendo desistido, enfrentaram resistência para sair da mansão. Isso levanta a questão de até que ponto o consentimento é respeitado durante o processo. Enquanto os defensores da Máquina Menor acreditam que ela oferece uma experiência única para quem busca explorar seus limites, outros a consideram uma forma de abuso físico e psicológico disfarçada de entretenimento. Esse debate sobre a ética da experiência levou a várias investigações. No entanto, Rus Makini sempre defendeu sua criação, afirmando que todos os participantes estão cientes dos riscos e que eles têm o poder de parar a qualquer momento. Mesmo assim, a controvérsia continua, especialmente nas redes sociais, onde os vídeos da Máquina Menor se tornaram virais e alimentaram ainda mais o debate. Os efeitos psicológicos e físicos de uma experiência na Máquina Menor são intensos. Muitos participantes relatam traumas duradouros, como pesadelos recorrentes, crises de pânico e estresse pós-traumático. A pressão psicológica começa antes mesmo de entrarem na mansão, com a assinatura do contrato e a triagem médica, o que já cria um clima de tensão. Durante a experiência, a tortura mental é constante. Muitos relatam a sensação de perda de controle, onde são forçados a situações de extremo desconforto. O impacto físico também não é desprezível.
Vômitos, ferimentos leves e hematomas são comuns, e algumas pessoas até desmaiaram durante o processo. No entanto, os maiores danos parecem ser de natureza psicológica, com muitos participantes relatando medo duradouro e uma sensação de impotência. A máquina Menor realmente testa os limites do corpo e da mente. Há uma linha tênue entre entretenimento e algo que pode ser potencialmente destrutivo, e isso é parte do que alimenta a polêmica em torno da experiência. Apesar de todos os avisos e contratos assinados, muitos ex-participantes afirmam que não estavam preparados para a intensidade do que enfrentaram. Russ Makeni é o cérebro por trás da máquina Menor. Ele começou sua jornada como um fã de Halloween e de experiências assustadoras, mas levou o conceito a um nível completamente novo. Russ é uma figura controversa, descrito tanto como um gênio do terror quanto como alguém que se aproveita das fraquezas dos outros. O que torna Russ único é sua abordagem pessoal à experiência. Ele faz questão de conhecer os medos dos participantes e adapta a jornada de acordo com suas vulnerabilidades. Russ é conhecido por ser extremamente envolvido em todas as etapas da experiência, desde a triagem dos participantes até a execução dos desafios. Ele também grava tudo, afirmando que faz isso por segurança e para provar que os participantes consentem com o que acontece dentro da mansão. No entanto, essa prática de gravar também levanta preocupações sobre o uso das imagens e o tratamento dado aos participantes. Apesar de todas as críticas, Russ Makeni mantém sua posição firme. Para ele, a máquina Menor não é apenas uma casa de terror, mas um experimento psicológico, um teste de limites humanos. Isso, claro, faz com que ele seja alvo constante de polêmicas, mas também contribui para o sucesso contínuo de sua criação. A legislação e os limites legais em torno da máquina Menor são áreas que levantam muitas questões, principalmente devido à natureza extrema da experiência. Os participantes precisam assinar um extenso termo de responsabilidade, que detalha os riscos físicos e psicológicos envolvidos, isentando o organizador de quaisquer consequências legais. Esse contrato é essencial para que a experiência ocorra dentro de uma base legal, já que ele inclui cláusulas explícitas sobre possíveis ferimentos, trauma mental e outros danos que possam ocorrer. No entanto, mesmo com essas proteções legais, a máquina Menor tem atraído críticas e escrutínio jurídico em várias regiões. Alguns advogados questionam a validade do consentimento assinado, já que os participantes podem não estar totalmente cientes da extensão do que irão enfrentar. Em certos estados dos Estados Unidos, houveram tentativas de regular ou até proibir atividades como a da máquina Menor, argumentando que os limites entre entretenimento e tortura estão sendo ultrapassados. A legalidade desse tipo de atração também depende das leis estaduais e locais, que variam quanto ao que é permitido em termos de simulação de violência física e mental. Apesar de não haver uma legislação federal específica para casas assombradas extremas, a máquina Menor opera constantemente sob um limiar delicado entre o que é legal e o que é moralmente aceitável. A máquina Menor levanta uma discussão importante sobre o limite entre ficção e realidade no terror. Enquanto muitos estão acostumados a filmes de horror e sustos em atrações temáticas, a experiência oferecida por Russ Makeni vai muito além. Diferente de um filme, onde os espectadores podem desligar a TV ou sair do cinema, a máquina Menor não permite essa fácil separação entre o medo e a realidade. Lá, o terror é vivido intensamente, com cenários e situações que simulam a tortura física e psicológica, questionando até que ponto uma pessoa pode suportar o medo. O que diferencia essa experiência de um filme de terror tradicional é justamente o fato de não haver efeitos especiais ou edições. O que os participantes sentem é real, e as sensações de desespero e impotência são profundamente pessoais. Isso levanta questões éticas. Em que ponto experiências como a máquina Menor deixam de ser entretenimento e se tornam perigosas? Enquanto os filmes de terror oferecem uma narrativa fictícia e controlada, a máquina Menor desafia os limites, permitindo que os medos sejam explorados em um contexto real. Essa linha tênue entre ficção e realidade pode ser perigosa, pois o impacto psicológico e físico é real e pode deixar cicatrizes. A experiência não é apenas uma imersão no terror, mas uma vivência que ultrapassa o que imaginamos ser possível. A máquina Menor deixou sua marca como a experiência de terror mais extrema do mundo. Ao longo dos anos, ela criou uma legião de curiosos e críticos, e a controvérsia em torno da mansão só aumentou. A combinação de terror físico, psicológico e a sensação de vulnerabilidade absoluta faz da máquina Menor uma atração única, mas não sem seus perigos e questionamentos éticos. O legado da máquina Menor está longe de ser resolvido. Ela continua a funcionar, mesmo com toda a controvérsia e as preocupações sobre a segurança e o bem-estar dos participantes. No entanto, uma coisa é certa:
Quem passa por essa experiência nunca mais será o mesmo. E você? Enfrentaria esse desafio? Se você chegou até aqui, comente terror nos comentários. E não se esqueça do Triplo C. Curta, comenta e compartilha para ajudar o canal a crescer. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo vídeos como esse.